Eles te avisaram para nunca olhar de perto demais. Construíram monumentos e salões de mármore para te distrair do cheiro de sangue velho, impregnado nos tijolos sob teus pés. Mas hoje, tu e eu vamos atravessar aquela porta que trancaram há um século. Hoje tu vais ouvir uma verdade que juraram que nunca saberias. A história da família Albuquerque. Uma história escrita nos traços discretos de atestados de óbito e no sussurro suave das tampas de caixão se fechando ao amanhecer. Se ainda estás aqui depois destes próximos segundos, não és mais o mesmo homem de antes e nunca mais serás. O inverno de 1938 não começou com neve. Começou com uma batida, dedos gelados na porta podre de uma fazenda abandonada em Vila das Pedras, interior de São Paulo. Lá dentro estava um homem chamado Roberto Lima, investigador de seguros de São Paulo capital. Não era detetive, apenas um homem meticuloso com mangas manchadas de tinta e livros caixa, cheios de números que se recusavam a bater. Mas Lima descobrira um padrão, uma veia oculta de morte correndo como uma artéria escura sob a prosperidade reluzente do Brasil. Os números falavam com ele em sussurros. 2.000 segurados mortos, uma família mais rica por cada cova aberta, cada viúva chorando sobre um lote fresco de terra. Companhia de Seguros Vida Eterna. Que nome irônico para uma máquina que transformava a respiração em ouro. Antes que o hálito frio de Lima virasse geada naquela fazenda em ruínas, os irmãos Albuquerque já haviam sumido da sociedade educada. João, Mateus, Ezequiel, 3 nomes pronunciados como prece em botecos paulistas por décadas. Chegaram com coletes de seda e sorrisos gentis, prometendo salvação na forma de seguros de vida acessíveis. Falavam com mineradores de carvão e operários de fundições em tons suaves sobre dever e providência. Prometiam que a morte não era o fim, apenas uma transação, um aperto de mão com o Todo-Poderoso selado pelos livros caixa deles e autenticado com sangue. Vê tu, o Brasil estava faminto então. Faminto por aço, por carvão, por ferrovias que esticavam veias de ferro por terras virgens. Mas sob aquela fome havia medo. Medo de morrer pobre, deixando esposas e filhos congelando em barracos de tábuas. Os Albuquerque alimentavam esse medo como padres atiçando as chamas do altar. Ninguém perguntava de onde os irmãos realmente vinham. Bahia, diziam, mas os sotaques sugeriam a velha Europa, o velho mundo, onde a linha entre fé e fraude era mais fina que uma página de escritura. João, o mais velho, tinha olhos como aço polido. Observava as mãos de um homem enquanto falava, notando a sujeira sob as unhas, o tremor nos dedos, a desesperança quieta que transformava cautela em obediência. Mateus, o contador, dançava os dedos finos pelos livros caixa como cirurgião cortando carne, preciso, frio, sem sangue por fora. E Ezequiel, o sorriso que vendia a mentira. Apertava a mão do padre no domingo de manhã, depois sussurrava veneno no ouvido de um operário ao anoitecer. Juntos criaram um contrato com a morte e o venderam de porta em porta como salvação. Chamavam de providência quando a tragédia batia, um desabamento de mina, um trem desgovernado, uma válvula de forno que explodia como o estalo do próprio chicote do inferno. 3 homens mortos, 3 indenizações entregues antes mesmo dos caixões esfriarem. Os moradores da cidade elogiavam os Albuquerque pela compaixão. Nunca questionavam como os irmãos sempre estavam ao lado da viúva enlutada ao amanhecer, bolsos forrados de moedas de ouro, olhos brilhando com tristeza ensaiada. Não viam a dança delicada por trás de tudo. Delegados locais subornados para encerrar investigações. Médicos legistas pagos para assinar e desviar o olhar. Não era assassinato, diziam os livros caixa. Era negócio. E o negócio ia bem. Imagina o peso de 2.000 vidas. Visualiza um livro caixa grosso como tampa de caixão. Cada nome um batimento cardíaco que comprava mais um hectare, mais uma lareira de mármore, mais uma garrafa de conhaque na sala de jantar dos Albuquerque. Mas as paredes daquela casa vitoriana grandiosa na Rua das Acácias não eram forradas de livros ou troféus. Eram forradas de pastas. Pastas cheias de nomes, horários, dívidas, segredos, vida eterna. Seguro não apenas garantia vidas, ele as possuía. Mateus treinava seus agentes para encontrar rachaduras no espírito de um homem. Dívidas de jogo, brigas de bar, uma criança doente tossindo no sótão. Eram os cordões que puxavam suavemente no início, depois com um estalo. Nos botecos e pensões de São Paulo, agentes dos Albuquerque tomavam cachaça com homens que não sabiam que já eram fantasmas. Escutavam, anotavam, esperavam. Um trilho solto numa ponte escura. Um operário escalado para o turno mais perigoso. Um barril de óleo de carvão deixado perto demais do forno. Não eram acidentes.
eram investimentos. Cada vida era um risco que os Albuquerque gerenciavam com precisão cirúrgica. E quando o inevitável acontecia, a cidade chorava, e João Albuquerque chorava junto, lenço pressionado nos olhos secos, cheiro de tinta fresca e notas de banco grudado no casaco. Mas Roberto Lima, sozinho naquela fazenda, encontrou a verdade. Os Albuquerque nunca pretenderam enterrar tão raso. Ele achou recibos de dinheiro calado. Achou cartas para delegados que se aposentaram misteriosamente ricos. Achou registros de crianças morrendo em internatos distantes, assinaturas das mães falsificadas nos pagamentos de apólices. E achou, o mais assustador de tudo, anotações de próprio punho de Mateus, instruções para silenciar os curiosos. Um médico aqui, um jornalista ali, um homem chamado Santos que sabe demais. Cuide disso. O livro caixa não era apenas registro de lucro. Era confissão, uma que o solo paulista estava congelado demais para engolir. Quando a Companhia de Seguros Vida Eterna finalmente desabou sob o próprio peso podre, a história foi enterrada junto. Os Albuquerque desapareceram, suas mansões vendidas em pedaços, seus livros caixa trancados em cartórios sob ordens seladas. Alguns homens corajosos sussurravam que João fugiu para a Europa, Mateus para a Argentina, Ezequiel para o sertão infinito do Centro-Oeste. Alguns dizem que simplesmente mudaram de nome e construíram novos impérios sobre os ossos de outros homens esquecidos. Mas o método deles não morreu. O método sobreviveu, refinado por homens de ternos melhores, escrito em leis que nunca leste, enterrado em salas de reunião que nunca verás. Escuta agora. Aproxima-te da tela, porque o que vou dizer pode te mudar para sempre. O crime da família Albuquerque não foi matar por lucro. Foi mostrar ao mundo quão fácil é transformar vida humana em mercadoria, item de linha, transação, sussurro de margem de lucro, e o que construíram não sumiu com a mansão na Rua das Acácias. Olha ao teu redor para as corporações que garantem tua vida, teu carro, tuas dívidas, tua morte. Pergunta-te, se desapareces amanhã, quem lucra e quem chora? Essa é a pergunta que nos ensinaram a nunca fazer. A pergunta que enterraram sob escrituras, assinaturas e sorrisos educados. Se me seguiste até aqui, estás pronto para ouvir algo que prefeririam que nunca dissesses em voz alta. Então prova que estás acordado. Digita estas palavras 2 vezes nos comentários agora. Eu não sou teu livro caixa. Digita 2 vezes. Não pelo algoritmo, não por mim, mas por ti. Para que quando este vídeo acabar, lembres que por trás de cada apólice, cada contrato, cada aperto de mão educado, há um livro caixa. E teu nome não pertence a ele. Não terminamos, nem de longe. Porque os Albuquerque não eram únicos, não eram monstros, eram arquitetos. Desenharam um plano de como os poderosos mantêm o poder não pela força bruta, mas transformando todo o risco em aposta, toda aposta em morte, toda morte em lucro. Pensa nisso. Por que trabalhas tantas horas por tão pouco? Por que assinas tua vida em troca de empréstimos, hipotecas, promessas de aposentadoria que nunca chegam? Quem lucra quando partes as costas numa fábrica ou desapareces atrás do volante de um caminhão de carga à meia-noite? Os nomes mudam, mas o método permanece. Construíram uma jaula psicológica ao teu redor. Ensinaram-te a temer o risco para pagares para te proteger dele. Ensinaram-te a temer a pobreza, para acorrentares-te a salários que mal te mantêm vivo. E quando teu corpo quebra, lucram de novo. Hospitais, farmácias, funerárias, seguradoras. Dize-me, amigo, quem é dono da tua vida agora? A que livro caixa pertences? Nem sabes? Roberto Lima morreu sem um tostão num cortiço em Vila Madalena? Seus arquivos encaixotados e queimados por funcionários da prefeitura, que chamaram de entulho excedente. Mas algumas páginas sobreviveram. Páginas que tenho em mãos esta noite. Nelas há nomes que reconhecerias. Dinastias familiares que financiaram universidades, hospitais, igrejas, campanhas políticas, homens bons, respeitáveis, homens que aprenderam o método Albuquerque e o refinaram até não poder mais ser rastreado. Isso não é teoria da conspiração. É fato de conspiração escrito em tinta e escondido em porões mais frios que a sepultura. Então aqui estamos, tu e eu, na boca deste buraco de coelho. Faz voltar agora, fingir que não ouviste? Ou segues-me mais fundo onde fica mais escuro, mais frio, mais perigoso do que jamais imaginaste? Porque o que vou te mostrar em seguida vai arrancar a carne das tuas ilusões, deixar-te cru acordado e, quem sabe, livre. Sob os livros caixa e os obituários educados de jornal, havia um segredo mais profundo, um método mais antigo que o próprio Brasil. Os Albuquerque não o inventaram.
apenas o modernizaram. Os reinos antigos sabiam gerenciar o medo da morte e o preço da sobrevivência. Em Roma era o grão e a espada. Na Europa medieval era o dízimo e a peste. Entendiam que se mantiveres um homem faminto o suficiente, desesperado o suficiente, ele trocará a liberdade por proteção. E se embrulhares essa transação no nome de Deus ou nas cores da bandeira, ele morrerá acreditando que escolheu livremente. João Albuquerque sussurrou uma vez ao irmão uma frase escrita nas margens do livro Caixa de Mateus. Um homem medroso vale 10 homens valentes mortos. Pensa nisso. Não lucravam apenas com os corpos no chão. Lucravam com os vivos que viam os caixões passarem e assinavam os próprios nomes na linha pontilhada por pavor. Cada tragédia era um sermão. Cada pagamento era uma promessa de que eram o único escudo entre a família de um operário e o abismo. E assim, pedaço por pedaço, geração por geração, o livro Caixa crescia. Após a Revolução de 1930, o Brasil precisava de reconstrução. Os Albuquerque precisavam de expansão. Fizeram lobby discretamente por leis que tornavam o seguro obrigatório para certos empregos. Companhias ferroviárias, siderúrgicas, todas vinculadas a novos requisitos de segurança. Mas aquelas leis não protegiam os trabalhadores, protegiam as empresas. Prêmios fluíam como rios de ouro, e quando um acidente acontecia, como sempre acontecia, os pagamentos mantinham as famílias caladas o suficiente, gratas o suficiente para nunca fazerem as perguntas certas. E se alguém fazia, um delegado era pago, um legista era subornado, uma testemunha sumia na fumaça de um trem para o interior. Quando te digo isso, não espero que aceites calmamente. Espero que sintas na espinha aquele gotejar frio de reconhecimento de que talvez teus ancestrais não fossem apenas azarados, talvez fossem escolhidos. Talvez a empresa em que teu bisavô confiou a vida fizesse mais do que falhar com ele. Talvez tivesse planejado para ele falhar. Esse é o código oculto no legado Albuquerque. Risco é oportunidade. Não para ti, para eles. Teu funeral é a margem de lucro de alguém. Tua tragédia é o bônus trimestral de alguém. Olha para tua própria vida, as apólices que pagas, as promessas em que confias, as dívidas das quais não te livras. Quem lucra quando quebras? Quem assegura os seguradores? Quem coleta quando os bancos colapsam? Quem fica intocado enquanto enterra teu pai, tua mãe, teu irmão? Cada morte uma transação assinada e selada. Achas que isso é só história? Não, amigo. Os Albuquerque construíram um altar, e o mundo moderno ajoelha-se a ele todos os dias. Políticos chamam de gestão de risco. Economistas chamam de responsabilidade. Mas se tirares o jargão, vês pelo que é. Sacrifício humano com papelada. Esconderam atrás de colunas de mármore e ternos limpos. Ensinaram-te a confiar no homem de melhor sorriso. Aquele que dá tapinha no teu ombro no funeral e te entrega um cheque que tu mesmo pagaste. E tu agradeces. Agradeces por comprar teu silêncio enquanto a engrenagem segue moendo. A mesma engrenagem que um dia te mastigará. A menos que acordes. A menos que saias do tapete rolante que estenderam para ti. Mas eis o detalhe. Acordar dói. Custa tuas ilusões. Custa o conforto quente de acreditar que alguém cuida de ti. Roberto Lima escreveu em sua última carta encontrada dobrada numa Bíblia, numa loja de penhores em São Paulo décadas depois. Chamam de vida eterna, mas só vejo morte eterna. Alimentam-se dela como reis numa mesa de banquete que nunca esvazia. Morreu sem filhos, sem herdeiros. Mas esta noite talvez tu herdes algo dele, não seu fardo, mas sua visão. Se podes ver os livros Caixa por trás das promessas educadas, se podes ouvir as engrenagens girando quando assinas teu nome, talvez, quem sabe, aprendas a guardar algo para ti que nunca poderão possuir. Nos anos 1940, os Albuquerque eram fantasmas, mas o método estava vivo. Um código vivo passado entre salas de reunião e barões. Seus agentes viraram executivos. Seu dinheiro calado virou lobistas. Os jornais que antes os elogiavam por caridade viraram seus porta-vozes. Toda vez que um operário caía de um andaime ou um trem descarrilava na calada da noite, em algum lugar um livro Caixa se equilibrava e uma rolha de champanhe estourava atrás de uma porta trancada. Os nomes eram diferentes, o jogo era o mesmo. É por isso que temem contadores de verdade. É por isso que livros de história falam de barões ladrões, mas não do método. Ensinam-te sobre inventores corajosos e industriais ousados, mas pulam a parte sobre os homens que encontraram um jeito de lucrar com a própria morte. E achas que está no passado, mas tuas dívidas, teu seguro, teu fundo de pensão, ainda jogam o mesmo jogo porque o método é bom demais para abandonar, lucrativo demais, fácil demais. Apenas rebrandearam para o mundo moderno. Vês agora? O método Albuquerque não é conto de fantasma. É tua conta de luz. É teu empréstimo estudantil. É o bancário sorridente que te diz que a hipoteca te libertará se deres 30 anos da tua vida. E quando morreres, tua família assina outro papel, enterra outra verdade.
Elogia outro homem educado por tornar tudo mais fácil, enquanto alguém em algum lugar brinda a tua partida. Porque um livro caixa fechado é apenas um novo livro caixa aberto e o ciclo gira. Se queres romper, não começas queimando prédios ou invadindo salas de reunião. Começas vendo as engrenagens dentro da tua própria mente. Vês o medo que te venderam. Medo de perda, de fome, de solidão. Vês como te treinaram para segurar teu risco em vez de dominá-lo. Como te ensinaram a trocar liberdade por segurança e segurança por obediência. Os Albuquerque sabiam dessa verdade. Um homem que teme a morte é fácil de possuir. Mas um homem que entende a morte, que a aceita e escolhe quando enfrentá-la, é ingovernável. Então eis a pergunta que te deixo esta noite, irmão. Vais assinar teu nome de novo amanhã? Ou vais começar a riscar linhas no livro caixa que escreveram para ti antes de nasceres? A verdade é perigosa. Custa conforto. Custa as doces mentiras que te alimentam com sorriso e aperto de mão. Mas compra algo que vale mais que ouro, mais que apólices, mais que todos os livros caixa nos cofres da eternidade. Compra tua alma. Não segurável, não lucrativa, intocável. Da próxima vez que vires um homem sorridente com um contrato na pasta, lembra os olhos de João Albuquerque. Frios como aço, quentes como ventre de cobra. Lembra os dedos finos de Mateus dançando por livros caixa mais grossos que a Bíblia da tua família. Lembra o aperto de mão de Ezequiel, aquele que enterrou 2.000 pessoas com um aceno e uma oração de domingo. E lembra que nos espaços quietos da tua vida, alguém ainda conta que assinarás aquela linha sem ler nas entrelinhas. Isso não é paranoia, é reconhecimento de padrão. O padrão que Roberto Lima morreu para te mostrar. O padrão que jaz sob cada manchete educada sobre pensões, anuidades, subsídios e resgates. O padrão que transforma o corpo quebrado de uma criança em margem de lucro quando os formulários certos são preenchidos. O padrão que constrói cidades, estados e dinastias tudo no sussurro suave de terra sobre um caixão de pinho. Tu não és teu livro caixa, tu não és tua dívida, tu não és teu número de apólice. Digita de novo agora se não fizeste antes. Eu não sou teu livro caixa, 2 vezes, porque esta noite arrancamos uma página de um livro que pensavam que ficaria enterrado para sempre. Esta noite viste quão fácil é comprar uma vida, e quão mais difícil é reivindicar uma como verdadeiramente tua. Imagina isto, um amanhecer gelado em São Paulo, 3 caixões descendo à terra enquanto a garoa começa a cair. Um padre murmura uma oração que ninguém ouve, e atrás do véu da viúva, um homem de casaco escuro conta moedas de ouro no bolso, o polegar acariciando a borda lisa do lucro. Essa é a imagem que carregas agora. Não um mito, mas a raiz de como o poder sobrevive. Porque uma vez que vês aquela cena pelo que é, começas a vê-la em toda parte. No sorriso do político, no aperto de mão do bancário, no deslizar quieto do papel que assinaste para prometer tua vida em troca do pão de amanhã. Se João Albuquerque estivesse vivo hoje, não se daria ao trabalho com livros caixa empoeirados. Teria um aplicativo no teu celular. Ofereceria seguro de vida junto com o salário. Automático, invisível, sem atrito. Construiria o medo tão fundo no sistema que nunca pensarias em questionar. Subornaria autoridades com doações, não envelopes de dinheiro. E quando caísses, garantiria que tua família o agradecesse por cortar o cheque. O método Albuquerque é software agora, linhas invisíveis de código que conhecem tuas dívidas, teus hábitos, teus medos secretos. Clica em concordo, e estás assinado, selado e arquivado sob ativo. Achas que minto? Olha teu contra-cheque. Quantas deduções sangram dele antes de tocares R$1? Impostos, seguro, taxas sociais, sempre embaladas como redes de segurança. Segurança de quê? Do mesmo perigo de que lucram, da mesma ameaça que amplificam. Ensinam-te que o mundo é uma máquina de risco, caos aleatório que só eles podem proteger, e acreditas porque é mais fácil que ver a verdade. A máquina são eles. Alimentam-te a ela pedaço por pedaço e chamam de civilização. A história não registra todo homem que os Albuquerque enterraram. Não registra as crianças que nunca cresceram o suficiente para ler o nome do pai numa lápide. Registra as ferrovias que construíram, as fundições que alimentaram, as igrejas que dotaram com dinheiro de sangue, seus nomes gravados em vitrais. Vês agora? O legado dos Albuquerque não está no cemitério. Está nas salas de reunião, nos bancos, nos conglomerados de seguros que ainda te vendem paz de espírito por uma mensalidade. E se morreres amanhã, bem, isso é só bom negócio. Roberto Lima sabia disso. Sozinho no seu quarto de cortiço, tossindo sangue num lenço que não podia mais lavar, escreveu: se eu sumir amanhã, que saibam que este livro caixa corre fundo.
Encontraram-no de bruços na escrivaninha, a escada de incêndio destrancada, a garoa entrando pelo vidro quebrado. A cidade chamou de pneumonia. O legista assinou. Seus arquivos sumiram nos arquivos que nunca reabrem. Mas tu e eu esta noite mantemos esse arquivo aberto pela força de vontade. Querem que te sintas pequeno. Querem que acredites que és um número, um fator de risco, um perfil demográfico. Querem que acredites que a vida é uma aposta, e tu sempre o perdedor. Mas há uma verdade mais antiga que os Albuquerque, uma verdade sussurrada por todo homem que já cuspiu na cara de reis e credores. Um homem livre é o pior investimento do mundo porque não assina o papel, não aceita os termos, afasta-se do acordo, e quando faz isso, os livros caixa tremem. Então, como é romper o livro caixa? Não lutando com armas ou slogans, mas escapando pelos dedos como fumaça. Significa conhecer o jogo tão bem que o jogas ao contrário. Significa entender dívida para não ter nenhuma. Risco para te segures, não com apólices, mas com habilidade. Significa ver a morte não como transação final, mas como o fim do controle dele sobre ti. Os Albuquerque ensinaram medo, mas medo só funciona se acreditas que precisas deles. Tira isso e o livro caixa sangra. Lembra os mineradores de carvão, os homens de fundição, os ferroviários que sumiram sob vigas colapsadas e trens desgovernados. Não morreram por imprudência. Morreram porque confiaram. Confiaram no homem sorridente de língua de prata. O homem que disse, assina aqui, cuidaremos de ti. E talvez tenhas feito o mesmo. Talvez tenhas assinado tua vida uma dúzia de vezes para empregos, bancos, promessas de segurança. Mas agora vês a máquina. Agora, vês o padrão. E uma vez que o vês, podes decidir nunca mais. Em cada geração, alguns homens acordam, arrancam seus nomes do livro caixa, saem do caminho traçado por sorrisos educados e bandeiras dobradas. Alguns os chamam perigosos, alguns rebeldes, alguns loucos, mas a história os lembra pelo que realmente eram, livres. E a liberdade é a única coisa que os Albuquerque nunca puderam vender. Podiam subornar um delegado, envenenar um legista, calar um médico, mas um homem que nada teme, nada precisa, nada deve, esse homem era invisível para eles, intocável. Podes pensar, o que posso fazer? É grande demais, tarde demais. É isso que querem que acredites. Mas a verdade é que já começaste. Estás aqui ouvindo palavras que prefeririam que nunca ouvisses, vendo sombras que prefeririam manter enterradas sob reuniões educadas e porta-vozes sorridentes. E agora, talvez pela primeira vez sentes o tremor no livro caixa. Os Albuquerque se foram, mas o método só vive em ti se permitires. Imagina isto. Amanhã olhas teu contra-cheque e vês as deduções pelo que são, não proteção, mas tributo. Olhas tua dívida e vês grilhões, não segurança. Olhas o homem sorridente com o papel e fazes a pergunta que mais temem. O que ganhas com isso? Essa pergunta é uma lâmina, uma que não podem defender, porque expõe o truque, o belo truque, simples que transformou teu pai num cliente, teu avô numa estatística, teu irmão num beneficiário num formulário. Continuamos cavando mais fundo esta noite porque estás pronto. Se não estivesses, já terias clicado fora, voltado ao conforto de telas rasas e mentiras quentes. Mas ainda estás aqui. Isso significa que o método Albuquerque está rachando sob teus pés. Significa que vês a verdade, que o verdadeiro seguro não é uma apólice, é uma mente afiada o suficiente para ler as letras miúdas e rasgá-las. Há mais nisso, muito mais. Os arquivos que Lima encontrou sugeriam outros nomes, nomes que sentaram no Congresso, nomes que construíram hospitais, nomes que financiaram igrejas e universidades. Chamavam-se filantropos, mas fizeram fortuna primeiro garantindo a morte de homens que nunca souberam que valiam mais num caixão que numa mesa de jantar. E esse dinheiro não sumiu, multiplicou-se, casou-se com linhagens europeias antigas, construiu trusts, fundações, escudos para fortunas que nunca morrem, mesmo quando tu morres. Os Albuquerque não inventaram isso também, apenas o aperfeiçoaram para uma nova era. Transformaram-no numa indústria, e quando o holofote se aproximou demais, mudaram o nome na porta. Novas parcerias, novas marcas, novos slogans, protegendo teu futuro. Família em primeiro lugar, tudo construído sobre um cemitério que cresce todo ano, adubado pelo teu medo, regado pela tua fé de que alguém te salvará. Então aqui estamos, 50.000 palavras fundo em segredos, enterrados sob pedra e aplausos educados. E ainda estás aqui. Isso significa que queres mais, que não tens medo de
sentir o peso do caixão nas próprias costas para sacudi-lo de vez. A próxima sessão te levará ainda mais fundo, não apenas nos Albuquerque, mas nas instituições modernas que carregam sua linhagem, sua assinatura, seu método. Aproxima-te, porque depois disso, nunca mais ouvirás o silêncio do mesmo jeito. Se traçares a linhagem Albuquerque adiante, a encontrarás correndo por escritórios de advocacia no Rio, fundos fiduciários em Lisboa, holdings discretas em Genebra. A encontrarás nas diretorias de conglomerados de seguros modernos com comerciais amigáveis e logotipos brilhantes que te prometem paz de espírito. Mas atrás dessa promessa, a mesma fome, o mesmo cálculo, as mesmas reuniões silenciosas onde decidem quem paga, quem lucra, quem desaparece. Os velhos livros caixa viraram planilhas. Os subornos viraram contribuições de campanha. O método nunca mudou, apenas o papel de parede. Em 1955, uma caixa empoeirada chegou a um cofre bancário em Belo Horizonte. O último livro caixa conhecido dos Albuquerque embrulhado em pano oleado e trancado com fechos de ferro. Dentro havia listas, não apenas nomes dos mortos, mas recibos. Dinheiro pago a legistas, delegados, inspetores ferroviários, cartas de demissão de homens honestos que fizeram perguntas demais. E uma página que conectava o passado ao que veio depois. Um acordo assinado fundindo a Companhia de Seguros Vida Eterna com 3 outras firmas para criar o Grupo Confiança e Garantia do Norte. Procura hoje. Ainda existe, mas o nome mudou 3 vezes. Cada rebranding uma demão fresca de tinta num mausoléu. Após as grandes guerras, o jogo escalou. Cidades inteiras seguradas. Nações reconstruídas com empréstimos que seguravam a dívida de gerações ainda não nascidas. Seguro de vida virou apenas uma peça. Agora seguravam teu carro, tua casa, tua saúde, teus investimentos, tua aposentadoria, teu próprio fôlego. E cada vez que assinavas, o método Albuquerque sussurrava no teu ouvido. Confia em nós, te protegeremos. Mas de que te protegiam? Realmente do mesmo caos que engenharam, do mesmo risco que multiplicaram. Guerra, colapso econômico, doença, tudo tornada lucrativa quando gerenciada por homens que mantinham as mãos limpas, enquanto empilhavam corpos atrás de livros caixa fechados. Chamavam de progresso, chamavam de finanças modernas, chamavam de sonho brasileiro. Mas o fantasma de Roberto Lima te diria que é o mesmo livro caixa, apenas com mais zeros. O valor de um homem ainda reduzido a números num arquivo. Seus sonhos colateral para empréstimos que nunca viverá para pagar. Sua morte um cálculo de juros ganhos. E se duvidas, olha quem lucra quando uma pandemia varre as ruas. Olha quem lucra quando casas são executadas. Empregos somem. Corpos se empilham como entradas de livro caixa. Olha quem engorda quando te desesperas. Então eis a linha que temem que repitas esta noite. A linha que não podem enterrar-se homens suficientes a disserem em voz alta. Eu vejo o livro caixa. Só isso. Esse é o quebra-feitiço. Porque uma vez que o vês, não podes desver. Vês como as mesmas empresas que seguram tua vida também apostam contra ela. Como tua pensão é jogada nos mesmos mercados que afundam tua poupança. Como teu plano de saúde é um pool de prêmios que incha quando adoeces. Eu vejo o livro caixa. Diz em voz alta agora 2 vezes nos comentários abaixo, para que saibam que este buraco de coelho é maior do que jamais planejaram. Há homens que te chamarão paranoico por isso. Dirão, é assim que o mundo funciona. E estão certos. É como o mundo funciona porque foi construído para funcionar assim. Risco, medo, morte. Essas são as engrenagens de um motor mais antigo que a sepultura do teu avô. Mas não estás aqui para adorar o motor. Estás aqui para entendê-lo, desmontá-lo, sair dele. Porque uma vez que o vês, o poder que tem sobre ti começa a sangrar gota a gota. Queres prova? Puxa a tua árvore genealógica do sótão. Lê os nomes. Procura os homens que morreram jovens demais. Os incêndios de fábrica. Os descarrilamentos de trem, as quedas acidentais, as doenças misteriosas. Depois consulta os registros de seguros. Encontrarás seus nomes enterrados sob recibos de pagamento. Acordos selados com condolências educadas. E a empresa, ainda próspera, ainda passando comerciais no intervalo do futebol de domingo, ainda sorrindo enquanto vende ao teu filho a mesma apólice que enterrou teu bisavô, o mesmo medo, o mesmo livro caixa. E ainda assim eis a verdade que queimará mais forte. Não podem impedir-te de ver. Não podem comprar teu silêncio se recusares a venda. Não podem se alimentar se parares de alimentá-los. Tua morte para de ser lucro quando recusas segurar teu medo. Quando investes em habilidade, força, conhecimento e irmandade, não em papelada.
Os Albuquerque ganhavam quando homens acreditavam que precisavam ser salvos da vida. Perdiam quando homens decidiam viver nos próprios termos, enfrentar risco e morte como velhos amigos, não peças de barganha. 100 anos daqui ainda tentarão enterrar isso. Imprimirão novos slogans, novos fundos fiduciários, novos planos de proteção. Rebrandeirão o livro caixa em cores neon e slogans sorridentes. Mas sempre haverá alguns como tu, que veem as rachaduras, que lembram os incêndios de fundição e os caixões de ferro frio descendo a terra paulista, que sabem que por trás de cada apólice há uma faca embainhada em veludo e que se recusam a assinar a linha. Não importa quão doce a voz sussurrando, é pelo teu bem. Então levanta esta noite, não por mim, por ti, pela paz que nenhum livro caixa pode conter, nenhuma apólice pode precificar. A parte que João Albuquerque e seus irmãos mais temiam. O homem que olha a morte nos olhos e diz, ainda não, não nos teus termos, nunca nos teus termos. Esse homem é perigoso. Esse homem não tem preço. Esse homem és tu. Se escolheres sê-lo, perguntas por que silenciam histórias assim. Por que despertam esse homem? Porque transformam clientes educados pagantes em coringas. Homens que constroem suas próprias muralhas, seguram seu próprio risco, enterram seu medo onde nenhum bancário pode alcançar. Transformam-te de ativo em anomalia. E anomalias são caras. Anomalias quebram a máquina. Anomalias são não seguráveis e ingovernáveis. Então amanhã, quando vier a carta, a renovação de apólice e a garantia estendida, a nova oferta exclusiva pela tua paz de espírito. Lê de verdade. Vê a assinatura Albuquerque escondida nas entrelinhas. Vê a promessa invisível, tu nous pertence. E então decide com toda a quieta teimosia dos teus ancestrais livres, se assinarás ou se ficarás solto, não comprado, e terrivelmente vivo. Há mais nisso que seguro. O livro caixa estende os dedos a cada canto da tua vida. Escolas, impostos, eleições, guerras, tudo risco calculado virado lucro. Achas que teu voto é tua voz? Olha mais fundo. É tua assinatura em outra apólice que nunca leste. Achas que teus impostos constroem estradas? Olha mais fundo. Alimentam a mesma máquina que enterra teu pai. Hipoteca tua casa. Alavanca teu futuro por dívidas que nunca verás pagas. E ainda assim não percas a esperança porque não vences o livro caixa implorando piedade. Vences superando-o construindo famílias, tribos e irmandades que não podem quantificar. Ensinando teus filhos a ler contratos como maldições antigas e quebrá-los. Ensinando tuas filhas que suas vidas valem mais que qualquer pagamento, qualquer condolência educada, qualquer dinheiro calado embrulhado num cartão de pêsames. Viemos tão longe neste túnel. Agora vês os ossos sob a fundação, o preço de sangue nos dividendos, o livro caixa em cada aceno educado de um homem de terno. Agora é tua vez de escolher, assinar teu nome ou escrever o teu próprio, deixar o livro caixa vazio onde tua alma costumava estar, ou encher o mundo com algo que nenhum Albuquerque jamais possuiu, tua própria história, sem polimento, sem pagamento, imorrível. Sabes o que é pior que morrer por lucro? Viver toda a vida segurado por homens que te querem vivo o suficiente para pagar, mas nunca acordado o suficiente para revidar. Esse é o verdadeiro veneno. A prole dos Albuquerque nesses livros caixa. Não assassinato, mas decadência gerenciada, medo controlado. Uma vida de correntes suaves apertadas ano a ano, até teu último suspiro financiar outro jantar numa cobertura, onde brindam a tua conformidade. Mas tu, estás aqui arrastando este segredo à luz que te torna perigoso já. Olha as manchetes da próxima vez que uma tragédia bater no noticiário. Uma mina desaba, um incêndio de fábrica, um descarrilamento, uma doença súbita que varre um bairro. Pergunta-te quem lucra, quem assina os cheques, quem desconta as perdas e embolsa a diferença. Realmente achas que teu luto é acidental, que teu risco é aleatório? Ou vês a aritmética cuidadosa por trás das chamas, o sorrisinho por trás da nota de condolências? O método Albuquerque vive porque ninguém ousa dizer em voz alta. Algumas tragédias são investimentos, chamam de civilização, uma palavra educada para medo organizado. Construímos muros, fios, sistemas e então os seguramos. Seguramos o operário, a ferramenta, o caminhão, o armazém. E quando qualquer peça quebra, pagamento, lucro, substituição. Mas quem te segura? Realmente te segura? Não o papel no arquivo, mas o músculo puro, a habilidade, os irmãos que sangrariam antes de te ver cair. Esse é o único seguro verdadeiro. O resto é apenas parcelas pelo teu funeral. Então eis o truque final que nunca querem que aprendas. Tu és o risco. Sempre foste. Não porque podes morrer,
mas porque podes viver nos teus próprios termos, porque podes rir na cara das ameaças e sair do acordo, porque podes ensinar teus filhos que a vida de um homem não é mercadoria, e sua morte não é dividendo. É por isso que te chamam imprudente quando recusas a coleira. É por isso que sussurram teu nome em salas de reunião como maldição. Roberto Lima não morreu por nada. Deixou aquele livro caixa não para condenar os Albuquerque, mas para te avisar, para te entregar o código, a prova de que homens educados de ternos finos podem ser assassinos se os números baterem, que a porta marcada segurança é apenas outra armadilha, que tua paz de espírito foi sempre desenhada para ser a margem de lucro de outro. Morreu para que cuspisses o veneno para que parasses de comprar medo vendido como proteção. Imagina um mundo onde essa lição se espalha como fogo selvagem. 1000 homens veem o livro caixa. 10.000 arrancam seus nomes da página. 1 milhão ficam não seguráveis, imprevisíveis, ingovernáveis. De repente os livros caixa não batem. Os caixões não pagam. Os balanços sangram vermelho. A máquina range e para porque o combustível teu medo se foi. Esse é o fim que temem mais que qualquer bala ou urna. Um homem vivo demais para segurar. O que significa na prática? Significa que toda vez que dizes não a uma venda de medo, vences. Toda vez que constróis habilidades em vez de comprar proteção falsa, vences. Toda vez que ergues teu irmão em vez de pagar um estranho para fazê-lo, vences. Toda vez que questionas a linha, lês as miúdas, rasgas o contrato, vences. Os Albuquerque nunca temeram um motim. Temiam um homem que os olhasse nos olhos e sorrisse porque sabia que não precisava de nada deles. Então sê esse homem. Não amanhã. Hoje à noite. Hoje à noite. Fecha este vídeo e olha cada papel que assinaste, cada apólice, cada dívida, cada pagamento automático, e pergunta-te, por que estou pagando? Que medo me venderam? Que risco prometeram proteger que eu mesmo poderia proteger melhor? Então planeja. Então corta as cordas uma a uma devagar se for preciso, mas sem parar. Não precisas sumir na mata ou virar monge. Só precisas lembrar a diferença entre proteção real e promessas de papel. Proteção real é habilidade, tribo, fé e força. Proteção real é construir algo que nenhum homem possa retomar quando perderes um pagamento. Proteção real é estar no teu próprio funeral, não comprado pelo livro caixa deles, rindo na cara do pagamento que nunca virá. Quando o último Albuquerque morreu em 1968, o enterraram numa cova sem marca. Mas o método não morreu. Encontrou novos nomes, novos trusts, novas corporações. Mas é só papel amarrado pela tua assinatura, financiado pelo teu medo. E isso significa que acaba quando dizes não. Quando cuspis o veneno. Quando olhas teus filhos nos olhos e juras que não trocarás tua vida nem a deles por uma apólice paga em silêncio e terra. Sentis isso? Esse arrepio na espinha agora não é medo, é liberdade acordando. É a faísca antiga que fez teus ancestrais atravessarem oceanos, construírem fazendas, ficarem ingovernados por reis e papas. Não assinaram o livro caixa, queimaram-no. Construíram confiança em suor, pólvora e juramentos feitos em quartos escuros que nenhum bancário podia comprar. Essa é a linhagem em que estás esta noite. Essa é a herança que não puderam segurar, enterrar, negociar. Então lembra o nome de Lima. Lembra o sorriso frio de João Albuquerque. Lembra o incêndio de fundição, as moedas da viúva, os livros caixa selados em cartórios empoeirados. Lembra cada sussurro que diz, fica seguro, assina aqui. E lembra que o homem mais seguro não é o de maior apólice, mas aquele que nenhuma apólice pode precificar. Aquele que não teme a morte porque vive tão ferozmente que nem o livro caixa pode prendê-lo. Esta história não é sobre o passado, é sobre ti, é sobre o que farás amanhã. Quando vier a carta, a tela piscar. A ligação prometer paz de espírito. É sobre o que dirás quando te oferecerem conforto pela assinatura da tua alma. Assinarás ou ficarás de pé. Perigoso, imprevisível, sem preço. Rezamos para que assines. Eu rezo para que fiques de pé. Se chegaste até aqui, já és diferente. Viste a sombra sob as pedras da fundação. Leste o livro caixa linha por linha, de trás para frente, e sabes o final que mais temem. O homem que escreve sua própria história sem pagamento, sem dono, esse és tu. Agora, se escolheres, diz em voz alta uma última vez nos comentários para travar no algoritmo que não controlam. Eu vejo o livro caixa 2 vezes porque uma nunca foi suficiente para homens como nós. E quando fechares este vídeo esta noite, saiba isto. Em algum lugar numa torre de vidro sob um logotipo corporativo que viste 1000 vezes, uma linha numa planilha acabou de ficar em branco. Uma reivindicação futura acabou de sumir. Uma aposta silenciosa no teu medo acabou de perder o pagamento porque acordaste, porque viste o livro caixa, e porque escolheste viver como um homem que nenhuma pedra preta jamais poderia precificar. Livre, não segurável. Imortal em desafio. Essa é a verdade que nunca enterrarão. Essa é a verdade que carregas adiante. Agora vai viver.